Livro de Esdras, capítulo 7. Artaxerxes envia Esdras a Jerusalém para proclamar o edito em favor dos judeus. Ora, depois destas coisas, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, o filho de Seraías, o filho de Azarias, o filho de Ilquias, o filho de Salum, o filho de Zadoque, o filho de Aitube, o filho de Amarias, o filho de Azarias, o filho de Meraiote, o filho de Zeraías, o filho de Uzi, o filho de Buqui, o filho de Abissua, o filho de Finéias, o filho de Eleazar, o filho de Arão, o sumo sacerdote. Este Esdras subiu de Babilônia, e ele era um escriba hábil na lei de Moisés, dada pelo Senhor Deus de Israel, de acordo com a mão do Senhor, o seu Deus, que estava sobre ele, e o rei lhe deu tudo quanto lhe pedira. No 7º ano do rei Artaxerxes, subiram para Jerusalém alguns dos filhos de Israel, e dos sacerdotes, e dos levitas, e dos cantores, e dos porteiros, e dos netineus. E ele veio para Jerusalém no 5º mês, o qual era o 7º ano do rei. Pois no 1º dia do 1º mês, ele partiu de Babilônia, e no 1º dia do 5º mês chegou a Jerusalém, de acordo com a boa mão do seu Deus sobre ele. Porque Esdras havia preparado seu coração para buscar a lei do Senhor, e para executá-la, e para ensinar em Israel estatutos e juízos. Ora, esta é a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote Esdras, o escriba, a saber, um escriba das palavras dos mandamentos do Senhor e dos seus estatutos para Israel. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, um escriba da lei do Deus do céu, perfeita paz e em tal tempo. Eu faço um decreto para que todos do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas, no meu reino, que estejam dispostos para ir a Jerusalém de sua livre vontade, que vá contigo. Porquanto, como tu és enviado do rei e dos seus 7 conselheiros, para investigar acerca de Judá e de Jerusalém, de acordo com a lei do teu Deus que está na tua mão, e para carregar a prata e ouro, a qual o rei e os seus conselheiros têm oferecido livremente ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém. E toda a prata e ouro que puderes encontrar em todas as províncias de Babilônia, com a oferta voluntária do povo e dos sacerdotes, ofertando deliberadamente para a casa do seu Deus que está em Jerusalém, para que tu possas comprar rapidamente com este dinheiro novilhos, carneiros, cordeiros, com as suas ofertas de carne e as suas ofertas de bebida, e oferecê-los sobre o altar da casa do vosso Deus que está em Jerusalém. Fazei com o restante da prata e do ouro tudo o que parecer bom a ti e a teus irmãos. O fareis conforme a vontade do vosso Deus. Também os vasos que te são dados para o serviço da casa do teu Deus, entrega-os diante do Deus de Jerusalém. E tudo o mais que for necessário para a casa do teu Deus, o que te for preciso dar, dá-lo-ás da casa dos tesouros do rei. Eu, sim eu, o rei Artaxerxes, faço um decreto a todos os tesoureiros que estão além do rio, que se entregue prontamente tudo o que vos pedir o sacerdote Esdras, o escriba da lei do Deus do céu, até 100 de talentos e até 100 de medidas de trigo, e até 100 de batos de vinho, e até 100 de batos de azeite, e sal sem prescrever quanto. Tudo o quanto for ordenado pelo Deus do céu, seja isto diligentemente feito para a casa do Deus do céu,
Porquanto, por que deveria haver ira contra o domínio do rei e dos seus filhos? Nós também certificamo-vos que, no tocante a qualquer um dos sacerdotes e levitas, cantores, porteiros, netineus ou ministros desta casa de Deus, não será lícito impor portagem, tributo ou taxas alfandegárias sobre eles. E tu, Esdras, segundo a sabedoria do teu Deus que está na tua mão, estabelece magistrados e juízes, os quais possam julgar todos os povos que estão além do rio, todos os tais que conheçam as leis do teu Deus, e ensinai aqueles que não as conhecem. E todo aquele que não quiser executar a lei do teu Deus e a lei do rei, seja o juízo executado prontamente sobre ele, seja ele para a morte, ou para o banimento, ou para o confisco de bens, ou para o aprisionamento. Bendito seja o Senhor Deus dos nossos pais, que tem posto tal coisa como esta no coração do rei, para embelezar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. E tem estendido misericórdia a mim diante do rei, e dos seus conselheiros, e diante de todos os príncipes poderosos do rei. E eu fui fortalecido à medida que a mão do Senhor meu Deus esteve sobre mim. E eu reuni de Israel chefes para subirem comigo. Esdras capítulo 8. A lista dos que voltaram de Babilônia com Esdras. Estes são os chefes dos seus pais, e esta é a genealogia daqueles que subiram comigo de Babilônia, no reinado do rei Artaxerxes. Dos filhos de Finéias, Gerson. Dos filhos de Itamar, Daniel. Dos filhos de Davi, Atos. Dos filhos de Secanias e dos filhos de Parós, Zacarias, e com ele foram considerados pelas genealogias dos homens 150. Dos filhos de Paate-Moabe, Elioenai, filho de Zeraías, e com ele 200 homens. Dos filhos de Secanias, o filho de Jaaziel, e com ele 300 homens. Dos filhos de Adim, Ebede, o filho de Jonatas, e com ele 50 homens. E dos filhos de Elão, Jesaías, o filho de Atalias, e com ele 70 homens. E dos filhos de Cefatias, Zebadias, o filho de Micael, e com ele 80 homens. Dos filhos de Joabe, Obadias, filho de Jeiel, e com ele 218 homens. E dos filhos de Selomite, o filho de Josifias, e com ele 160 homens. E dos filhos de Bebai, Zacarias, o filho de Bebai, e com ele 28 homens. E dos filhos de Asgade, Joanã, o filho de Acatã, e com ele 110 homens. E dos filhos de Adonicão, cujos nomes são estes: Elifelete, Jeiel e Semaías, e com eles 60 homens. Dos filhos também de Bigvai, Utai e Zabude, e com eles 70 homens. E eu reuni a todos junto ao rio que corre para a Ava, e ali nós permanecemos 3 dias em tendas. E eu vi o povo e os sacerdotes, e ali não encontrei nenhum dos filhos de Levi. Então eu enviei para Eliezer, para Ariel, para Semaías e para Eunatã, e para Jaribe, e para Eunatã, e para Natã, e para Zacarias, e para Mesulão, chefes. Também para Joiaribe e para Eunatã, homens de entendimento. E eu os enviei com mandamento para Ido, o chefe do lugar chamado Casífia, e lhes disse o que deveriam dizer para Ido e para os seus irmãos, os netineus, no lugar chamado Casífia, para que eles nos trouxessem ministros para a casa do nosso Deus.
E pela boa mão do nosso Deus sobre nós, eles nos trouxeram um homem de entendimento dos filhos de Mali, o filho de Levi, o filho de Israel, e Serebias, com os seus filhos e os seus irmãos, 18. E Asabias, e com ele Jesaías, dos filhos de Merari, os seus irmãos e os seus filhos, 20. Também dos netineus, aos quais Davi e os príncipes haviam indicado para o serviço dos levitas, 220 netineus. Todos eles foram designados por nome. Então eu proclamei ali um jejum junto ao rio de Ahava, para que nós pudéssemos nos humilhar diante de Deus, para buscar dele um caminho reto para nós, e para os nossos pequenos, e para toda a nossa fazenda. Pois eu estava envergonhado em requerer do rei uma tropa de soldados e cavaleiros para nos ajudar contra o inimigo pelo caminho. Porque nós havíamos falado ao rei, dizendo: a mão do nosso Deus está sobre todos os que o buscam para o bem, mas o seu poder e a sua ira estão contra todos aqueles que o desprezam. Assim jejuamos e buscamos o nosso Deus por isto, e ele moveu-se por nós. Então eu separei 12 dos chefes dos sacerdotes, Serebias, Asabias, e com eles 10 de seus irmãos, e pesei-lhes a prata e o ouro e os vasos, a saber, a oferta para a casa do nosso Deus, a qual tinham oferecido o rei, e os seus conselheiros, e os seus senhores, e todo Israel presente ali. Eu até pesei em suas mãos 650 talentos de prata, e em vasos de prata 100 talentos, e 100 talentos de ouro. Também 20 bacias de ouro de 1000 dracmas, e 2 vasos de fino cobre, preciosos como ouro. E eu disse-lhes: vós sois santos para o Senhor. Os vasos também são santos, e a prata e o ouro são uma oferta voluntária ao Senhor, Deus dos vossos pais. Atentai e guardai-os, até que os peseis diante dos chefes dos sacerdotes e dos levitas, e dos chefes dos pais de Israel, em Jerusalém, nas câmaras da casa do Senhor. Assim receberam os sacerdotes e os levitas o peso da prata e do ouro e os vasos, para trazê-los a Jerusalém até a casa do nosso Deus. Então nós partimos do rio de Ahava no 12º dia do 1º mês, para irmos a Jerusalém, e a mão do nosso Deus estava sobre nós, e ele nos livrou da mão do inimigo e dos que nos armavam ciladas pelo caminho. E chegamos a Jerusalém e permanecemos ali 3 dias. Ora, no 4º dia se pesou a prata e o ouro e os vasos na casa do nosso Deus pela mão de Meremote, o filho de Urias, o sacerdote, e com ele estava Eleazar, o filho de Finéias, e com eles estavam Josabade, o filho de Jesua, e Noadias, o filho de Binui, levitas, por número e por peso de cada um, e todo o peso foi escrito naquele momento. Os filhos do cativeiro que tinham voltado do exílio ofereceram ofertas queimadas ao Deus de Israel, 12 novilhos por todo Israel, 96 carneiros, 77 cordeiros, 12 bodes como uma oferta pelo pecado. Tudo isso foi uma oferta queimada ao Senhor. E entregaram os decretos do rei aos tenentes do rei e aos governadores deste lado do rio. E eles apoiaram o povo e a casa de Deus. Esdras capítulo 9. Esdras sabe que muitos israelitas casaram com mulheres hetéias e faz oração e confissão a Deus. Ora, quando estas coisas estavam feitas, os príncipes vieram até mim, dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas
Não se separaram das abominações dos povos das terras, a saber, dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Pois tomaram das suas filhas para si e para os seus filhos, de modo que a semente santa tem se misturado com os povos daquelas terras. Sim, a mão dos príncipes e soberanos que foram os primeiros nesta transgressão. E quando eu ouvi esta coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, e arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba, e sentei-me atônito. Então foram reunidos a mim cada um que tremia diante das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão daqueles que haviam sido levados embora. E sentei-me atônito até o sacrifício da tarde. E diante do sacrifício da tarde eu me levantei da minha tristeza, e tendo rasgado as minhas vestes e o meu manto, caí sobre os meus joelhos e estendi as minhas mãos ao Senhor meu Deus. E disse: Ó meu Deus, estou envergonhado e confuso ao erguer o meu rosto a ti, meu Deus, porque as nossas iniquidades estão aumentadas sobre a nossa cabeça, e a nossa transgressão cresceu até os céus. Desde os dias dos nossos pais, nós temos estado em uma grande transgressão até este dia. E por causa das nossas iniquidades, nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, fomos entregues na mão dos reis das terras, à espada, ao cativeiro e ao despojo e à confusão de rosto, como é neste dia. E agora, por um breve momento, se manifestou a graça da parte do Senhor nosso Deus, para deixar com que um remanescente nosso escape, e para nos dar um prego no seu santo lugar, para que o nosso Deus possa alumiar os nossos olhos e nos dar um pouco de reavivamento à nossa servidão. Porque nós éramos servos, todavia o nosso Deus não nos abandonou em nossa servidão, mas tem estendido misericórdia a nós à vista dos reis da Pérsia, para nos dar um reavivamento, para estabelecer a casa do nosso Deus e para reparar as suas desolações, e para nos dar uma muralha em Judá e em Jerusalém. E agora, ó Deus nosso, o que diremos depois disto? Porque abandonamos os teus mandamentos, os quais tu tens ordenado pelos teus servos os profetas, dizendo: a terra a qual vós ides possuir é uma terra imunda, com a imundície dos povos das terras, e com as suas abominações, que a encheram de uma extremidade à outra com a sua impureza. Agora, portanto, não deis as vossas filhas aos filhos deles, nem tomeis as suas filhas para os vossos filhos, nem busqueis a paz ou as suas riquezas para sempre, para que vós possais ser fortes, e comais o bom da terra, e a deixais por herança para os vossos filhos, para sempre. E depois de tudo o que nos tem sucedido por causa das nossas más obras, e por causa da nossa grande transgressão, vendo que tu, nosso Deus, tens-nos castigado menos do que merecem as nossas iniquidades, e tens-nos concedido tamanho livramento como este. Deveríamos voltar a violar os teus mandamentos e a aparentar-nos com os povos destas abominações? Não ficarias tu irado conosco até teres nos consumido? De modo que não haveria remanescente, nem quem escapasse? Ó Senhor Deus de Israel, tu és reto, porque nós permanecemos ainda escapos, como é neste dia. Eis que estamos diante de ti em nossas transgressões, porque não podemos estar na tua presença por causa disto. Esdras capítulo 10.
os israelitas arrependem-se e despedem suas mulheres hetéias. Ora, quando Esdras orou e quando ele confessou, chorando e lançando-se ao chão diante da casa de Deus, ajuntou-se ali com ele uma muito grande congregação de homens e mulheres e crianças de Israel, porque o povo chorava muito amargamente. E Secanias, o filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, disse a Esdras: Temos transgredido contra o nosso Deus e temos tomado esposas estranhas do povo da terra. Todavia agora há esperança em Israel acerca desta coisa. Agora, portanto, façamos um pacto com nosso Deus para despedirmos todas as esposas e os que delas são nascidos, de acordo com o conselho do meu Senhor e daqueles que tremem diante do mandamento do nosso Deus. E faça-se segundo a lei. Levanta-te, pois a ti pertence esta questão. Nós também estaremos contigo. Sê de boa coragem e faze-o. Então levantou-se Esdras e ajuramentou os sumos sacerdotes, os levitas e todo o Israel, de que eles fariam de acordo com esta palavra, e eles juraram. Então Esdras se levantou de diante da casa de Deus e adentrou na câmara de Joanã, o filho de Eliasibe. E quando chegou ali, ele não comeu pão nem bebeu água, porque se lamentava por causa da transgressão daqueles que haviam sido levados. E eles fizeram proclamação por todo o Judá e em Jerusalém, a todos os filhos do cativeiro, para que todos eles se reunissem em Jerusalém. E que todo aquele que não viesse dentro de 3 dias, de acordo com o conselho dos príncipes e dos anciãos, todos os seus bens deveriam ser confiscados, e ele seria separado da congregação daqueles que tinham sido levados. Então todos os homens de Judá e de Benjamim se reuniram em Jerusalém dentro de 3 dias. Era o 9º mês, no 20º dia do mês, e todo o povo assentava-se na rua da casa de Deus, tremendo por causa desta questão e por causa da grande chuva. E o sacerdote Esdras pôs-se em pé e disse-lhes: Vós tendes transgredido e tendes tomado esposas estrangeiras, aumentando a transgressão de Israel. Agora, portanto, fazei confissão ao Senhor Deus dos vossos pais e fazei a sua vontade. E separai-vos dos povos da terra e das esposas estrangeiras. Então toda a congregação respondeu e disse em voz alta: Como disseste, assim nós devemos fazer. Porém, o povo é muito e é um tempo de muita chuva, e não conseguimos ficar de pé na parte de fora, nem é isto uma obra de 1 dia ou 2, porque somos muitos que temos transgredido nesta questão. Que agora levantem-se os nossos governantes de todas as congregações, e que todos os que têm tomado esposas estrangeiras em nossas cidades venham em tempos estabelecidos, e com eles os anciãos de toda a cidade e os seus juízes, até que seja desviada de nós a ira ardente do nosso Deus por esta questão. Somente Jonatas, o filho de Azael, e Jazeías, o filho de Tiquva, foram empregados nesta questão, e Mesulão e Sabetai, o levita, os ajudaram. E assim fizeram os filhos do cativeiro. E Esdras, o sacerdote, com alguns chefes dos pais, segundo a casa dos seus pais, e todos eles pelos seus nomes, foram separados e se assentaram no 1º dia do 10º mês para examinar a questão. E eles concluíram com todos os homens que haviam tomado esposas estrangeiras no 1º dia do 1º mês. E entre os filhos dos sacerdotes foram achados quem tinha tomado esposas estrangeiras, a saber, dos filhos de Jesua, o filho de Josadaque, e os seus irmãos Maaseias, e Eliezer, e Jaribe, e Gedalias.
e deram-se as mãos, prometendo que despediriam as suas esposas. E, sendo culpados, eles ofereceram um carneiro do rebanho pela sua transgressão. E dos filhos de Imer, Hanani e Zebadias. E dos filhos de Arim, Maacéias e Elias e Semaías e Jeiel e Uzias. E dos filhos de Pazur, Elioenai, Maacéias, Ismael, Natanael, Josabade e Elasa. Também dos levitas, Josabade e Simei e Quelaías, este é Quelita, e Petaías, Judá e Eliezer. Também dos cantores, Eliasibe, e dos porteiros, Salum e Telém e Uri. Além disso, de Israel, dos filhos de Parós, Ramias, e Gesias, e Malquias, e Miamim, e Eleazar, e Malquias, e Benaia. E dos filhos de Elão, Matanias, e Zacarias, e Jeiel, e Abdi, e Jeremote, e Elias. E dos filhos de Zatu, Elioenai, Eliasibe, Matanias, e Jeremote, e Zabade, e Aziza. E também dos filhos de Bebai, Joanã, Ananias, Zebai e Atlai. E dos filhos de Bani, Mesulão, Maluque e Adaías, Jazube e Seal e Jeremote. E dos filhos de Paate Moabe, Adna e Quelau, Benaia, Maazéias e Matanias, e Bezalel, e Binui e Manassés. E dos filhos de Arim, Eliezer, e Sias, Malquias, Semaías, Simeão, Benjamim, Maluque e Semarias. Dos filhos de Assum, Matenai, Matatá, Zabade, Elifelete, Jeremai, Manassés e Simei. Dos filhos de Bani, Maadai, Anrão e Uel, Benaia, Bedias, Queluí, Vânias, Meremote, Eliasibe, Matanias, Matenai e Jaazai, Ebani, Ebinui, Simei, e Selemias, e Natã e Adaías, Maquinadebai, Sazai, Sarai, Azarel e Selemias, Semarias, Salum, Amarias e José. Dos filhos de Nebo, Jeiel, Matitias, Zabade, Zebna, Jadai e Joel, Benaia. Todos estes haviam tomado esposas estrangeiras, e alguns deles tinham esposa de quem tiveram filhos.